Fim do outono, 1981. Itália. A costa norte do Mar da Ligúria. Os pescadores dizem que o mar se lembra de tudo. Cada grito, cada oração, cada segredo alguma vez confiado às suas ondas. Mas às vezes o mar devolve o que deveria ter permanecido enterrado nas suas profundezas para sempre. A névoa erguia-se da água escura como o hálito de algum monstro escondido nas profundezas do Mar da Ligúria. Maurizio Baiardi puxou a gola do casaco e olhou fixamente para a bruma cinzenta que envolvia o seu barco solitário. 1h da manhã, a hora em que pessoas decentes dormem nas suas camas, e os pescadores sabem que os melhores peixes mordem precisamente quando o mundo está mergulhado no sono. Maurizio, de 40 anos, pescava nestas águas há mais de 20 anos. Conhecia cada banco de areia, cada rocha submarina, cada lugar onde os peixes se reuniam em cardumes. O mar era a sua casa, o seu sustento, o seu único companheiro durante aquelas longas horas quando navegava sozinho sob o céu estrelado. Mas esta noite algo estava errado. Os peixes não mordiam. De todo. Durante 4 horas. Nem uma única mordida. Era estranho, antinatural. O mar parecia congelado, à espreita, esperando algo. Até as ondas batiam mais silenciosamente que o habitual, como se tivessem medo de perturbar algum silêncio invisível. Maurizio acendeu um cigarro com dedos trêmulos. Era um pescador experiente, mas pela primeira vez na vida o mar o assustava. Não com uma tempestade, não com ondas altas, dessas não tinha medo. Assustava-o este silêncio mortal, esta imobilidade da água, como se toda a vida marinha tivesse desaparecido subitamente. Madonna Santa, murmurou, benzendo-se. O que está a acontecer aqui? Em resposta, a névoa tornou-se mais espessa, mais densa. A visibilidade reduziu-se a alguns metros. Maurizio ligou a lanterna e o seu feixe amarelo atravessou o véu cinzento, iluminando apenas farrapos de névoa que rodavam lentamente no ar como dançarinos fantasmagóricos. Foi então que viu a luz. Primeiro era apenas um brilho fraco algures à direita do barco. Maurizio pensou que era outra embarcação e já se preparava para chamar um colega pescador. Mas a luz era estranha, não branca ou amarela como os projetores normais, mas avermelhada, pulsante. Intensificava-se e enfraquecia, como o batimento cardíaco de alguma criatura gigante. Maurizio levantou-se no barco, agarrando-se à borda. O mar estava calmo, mas sentiu que algo tinha mudado. O ar tornou-se diferente, mais denso, eletrificado. Os pelos dos seus braços eriçaram-se e apareceu um sabor metálico na sua boca. A luz vermelha aproximava-se. Agora Maurizio podia distinguir a sua fonte, uma enorme silhueta escura deslizando sobre a água. O tamanho do objeto era alucinante. Não era um barco, não um navio. Era algo completamente diferente. Uma forma oval, superfície lisa refletindo a luz da lua, e esse fogo vermelho pulsante no perímetro, como os olhos de algum monstro marinho. Que diabo! Começou Maurizio, mas as palavras ficaram-lhe presas na garganta. O objeto parou diretamente sobre seu barco, flutuando a alguns metros sobre a água. Era enorme, não menos de 30 metros de diâmetro. A superfície metálica estava coberta de símbolos estranhos que brilhavam fracamente com luz esverdeada. O ar ao redor vibrava com um zumbido de baixa frequência que Maurizio sentia não apenas com os ouvidos, mas com todo o corpo. De repente, as luzes vermelhas apagaram-se. Por um momento, reinou o silêncio absoluto. Até as ondas pararam de bater contra o lado do barco. Maurizio ficou imóvel, não se atrevendo a respirar, não se atrevendo a mover-se. Então abriu-se uma escotilha no centro do objeto. Dali urrou uma luz branca, brilhante, tão ofuscante que Maurizio semicerrou os olhos e cobriu o rosto com as mãos. Quando voltou a abrir os olhos, um raio de luz descia da escotilha,
denso, quase material, como uma coluna luminosa, e nessa coluna de luz Maurício viu Oz. Desciam lentamente, planando na coluna de luz como anjos da morte, 3 figuras, altas e esbeltas, mas claramente não humanas. Mesmo na luz ofuscante, Maurício podia distinguir os seus contornos, membros demasiado longos, cabeças demasiado grandes, movimentos demasiado fluidos, como se nadassem no ar. O terror apoderou-se do pescador. Queria gritar, queria fugir, mas o corpo não obedecia. Só podia ficar de pé e olhar como estes seres desciam cada vez mais baixo, aproximando-se do seu minúsculo barco. O primeiro ser tocou o convés sem peso, como um fantasma. Na luz da lanterna, Maurício pôde finalmente vê-lo claramente. Altura, cerca de 2 metros. O corpo era humanoide, mas as proporções estavam erradas. Braços demasiado longos, chegando quase aos joelhos. Pernas finas, mas musculosas. Pele escura, quase negra, com um brilho metálico, coberta de pequenas escamas que cintilavam na luz. Mas o rosto era a coisa mais aterrorizante. Oval, alongado, sem nariz no sentido humano, apenas 2 fendas estreitas. A boca era uma linha fina sem lábios. Mas os olhos eram enormes, ocupando 1/3 do rosto, negros, brilhantes, sem pupilas ou íris. Nas suas profundezas dançavam faíscas avermelhadas, como carvões num fogo moribundo. O ser olhava para Maurício, estudava-o com curiosidade fria. O pescador sentiu algo penetrar na sua mente, tateando os seus pensamentos com dedos gelados. Tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Esses olhos seguravam-no, como se o hipnotizassem. Outros 2 seres aterraram ao lado do primeiro. Eram semelhantes, mas diferiam ligeiramente em tamanho e tom de pele. Um era um pouco mais alto. A sua pele tinha um matiz esverdeado. O outro era mais atarracado, mas mais musculoso, com manchas avermelhadas na pele escura. Não falavam. Pelo menos não como falam os humanos. Mas Maurício ouvia as suas vozes na sua cabeça, sons graves, vibrantes, que se formavam em palavras numa língua que não conhecia, mas que de alguma forma entendia. Espécime adequado, resistência mínima, transporte autorizado. Não! Finalmente conseguiu articular Maurício. Não, por favor. A sua voz soou patética e assustada no silêncio noturno. Os seres nem sequer reagiram. O mais alto levantou a sua mão longa com 3 articulações em cada dedo e um raio azulado fraco irrompeu da sua palma. Maurício sentiu o seu corpo adormecer. Primeiro as pernas, depois o tronco, depois os braços. Não conseguia mover-se, não conseguia falar, mas a consciência permanecia clara. Viu os seres aproximarem-se dele, sentiu os seus toques, frios, com um travo metálico. Levantaram-no do convés do barco. A coluna luminosa envolveu-os, e Maurício sentiu que se desprendia do chão, não, da água. Subia em direção a esse objeto enorme e estranho, deixando abaixo o seu barco, a sua vida anterior, o seu mundo familiar. A última coisa que viu antes da escotilha se fechar foram as luzes vermelhas no perímetro da nave, que voltaram à vida e começaram a pulsar cada vez mais depressa, como uma agonia mortal. Dentro da nave era espaçoso, mas ao mesmo tempo claustrofóbico. Tetos altos, paredes curvadas cobertas da mesma substância metálica que o casco exterior. Tudo aqui brilhava com uma luz esverdeada fraca, emanando como do próprio material das paredes. Maurício estava deitado em algo que se poderia chamar uma mesa, embora se parecesse mais com uma formação orgânica, lisa, quente, ligeiramente pulsante. O adormecimento tinha passado, mas mover-se era difícil, como se o corpo se tivesse tornado de chumbo. Os seres estavam de pé à sua volta, observando, conversando na sua língua estranha. Maurício tentou levantar-se, mas um deles, o mais alto que os outros, pôs a sua mão no seu peito. O toque era frio, mas não desagradável, antes tranquilizador. Não resistas, chegou até ele.
Não faremos mal. Estudamos. Quem são vocês? Sussurrou Maurício. O que querem? O ser alto inclinou-se mais perto. Os seus enormes olhos negros olharam diretamente para a alma do pescador. Somos aqueles que observam. Temos estudado a vossa espécie há muitos séculos. Chamam-nos por vários nomes: demónios, anjos, deuses. Mas somos simplesmente outros. De onde vêm? De um lugar que não podes compreender, de um tempo que ainda não chegou e já passou. Viajamos entre mundos, entre dimensões. O vosso planeta é apenas um de muitos na nossa investigação. O ser recuou e as paredes à volta de Maurício subitamente ganharam vida. O que ele tinha tomado por superfície metálica comum transformou-se em ecrãs gigantes. Apareceram imagens neles, primeiro desfocadas, depois cada vez mais claras. Maurício viu a terra do espaço. Uma pérola azul no vazio negro. Mas não era a terra que conhecia. Os continentes tinham outros contornos, os oceanos outras cores, e à volta do planeta orbitavam dezenas de objetos semelhantes àquele em que agora se encontrava. Observamos a vossa evolução, continuou o ser. Às vezes intervimos, guiamos, corrigimos. As vossas lendas de deuses que desceram do céu são memórias das nossas visitas. As imagens mudaram. Agora Maurício via civilizações antigas, Egito, Mesopotâmia, Atlântida, e por todo o lado entre os humanos apareciam altas figuras escuras com grandes olhos. Porquê? Perguntou Maurício. Porquê fazem isto? Porque uma vez fomos como vocês. Jovens, irracionais, agressivos, quase nos destruímos antes de compreender a verdade. Que verdade? O ser permaneceu silencioso. Depois levantou a sua mão e uma imagem holográfica apareceu no ar. Maurício viu um planeta. Belo, verde, coberto de oceanos e continentes. Mas depois a imagem mudou. O planeta tornou-se cinzento, morto, coberto de fissuras e crateras. Este é o nosso mundo, o que resta dele depois de termos aprendido a dividir o átomo, mas não aprendemos a controlar a nossa ganância e ódio. Maurício estremeceu. A imagem era demasiado realista, demasiado aterrorizante. Sobrevivemos, poucos de nós, e juramos não permitir que este erro se repita, nem no nosso mundo, nem em qualquer outro. E pensam que os humanos vão pelo mesmo caminho. Não pensamos, sabemos. As vossas guerras tornam-se cada vez mais destrutivas. As vossas armas cada vez mais mortíferas. Já criastes bombas capazes de destruir toda a vida no planeta e continuam a criar cada vez mais. As imagens mudaram novamente. Agora Maurício via explosões nucleares, cidades em ruínas, desertos mortos onde outrora floresceram jardins. Mas ainda há tempo, continuou o ser. Há aqueles entre vocês que compreendem o perigo. Escolhemos tais pessoas, mostramos-lhes a verdade, esperando que possam influenciar os outros. Por que eu? Sussurrou Maurício. Sou apenas um pescador. Quem me ouvirá? Precisamente por isso, porque és um homem simples, porque o teu coração está puro de ambições e sede de poder, porque amas o mar, a natureza, a vida. A gente como tu, as pessoas ouvirão mais do que a cientistas ou políticos. O tempo na nave fluía diferente. Maurício não conseguia dizer quantas horas ou dias tinham passado. Os seres mostravam-lhe cada vez mais imagens novas, contavam-lhe sobre os segredos do universo, sobre outros mundos, sobre civilizações que tinham surgido e caído muito antes do aparecimento da humanidade. Viu planetas cobertos de florestas cristalinas, onde seres inteligentes eram compostos de energia pura. Viu cidades submarinas, onde viviam criaturas semelhantes aos golfinhos terrestres, mas que possuíam tecnologias superiores às humanas por milhares de vezes.
Viu mundos onde a inteligência se tinha desenvolvido nas plantas e continentes inteiros eram um único organismo pensante. Mas o que mais o impressionou foram as imagens de mundos mortos, planetas onde outrora floresceu a vida, mas onde agora só reinavam o vazio e a destruição. Demasiados mundos assim, demasiadas civilizações que não conseguiram superar a sua agressividade e ganância. Vês? Perguntou o ser alto. Este é o preço da irracionalidade. Isto é o que espera qualquer espécie que coloca o poder e a riqueza acima da sabedoria e compaixão. Mas como podemos mudar? Perguntou Maurício. Os humanos são o que são. Lutamos, odiamos, tememo-nos uns aos outros. O medo é a raiz de todos os males, respondeu o ser. Medo da morte, medo da pobreza, medo de que outro obtenha mais do que tu. Mas o medo pode ser superado com amor, compreensão, conhecimento. O ser levantou a sua mão e o ar à volta de Maurício cintilou. O pescador sentiu algo penetrar na sua consciência, não dolorosamente, mas suavemente, como uma onda quente. De repente, sábia. Compreendia a estrutura do universo, via ligações entre todos os seres vivos, sentia a unidade de tudo o que existe. Sentia a dor das florestas moribundas, o sofrimento dos oceanos envenenados, o grito de um planeta sufocando com a poluição, mas também sentia esperança. Via um futuro onde os humanos tinham aprendido a viver em harmonia com a natureza e uns com os outros. Um futuro onde as guerras se tinham tornado história e a fome e as doenças apenas memórias distantes. Isto é possível, disse o ser. Mas para isso, os humanos devem mudar e a mudança deve começar com gente como tu. O que devo fazer? Sussurrou Maurício, ainda atordoado pelas visões. Contar. Dizer às pessoas o que viste. Alguns não acreditarão, muitos rir-se-ão, mas haverá aqueles que ouvirão. E através deles a mensagem espalhar-se-á mais longe. E se os humanos não mudarem? O ser permaneceu silencioso. Depois mostrou uma última imagem. A Terra, morta e sem vida, à deriva no vazio cósmico. Então encontraremos outro planeta, outra espécie, e esperaremos que se revelem mais sábios. Quando Maurício recuperou a consciência, estava deitado no seu barco. Sobre ele brilhavam as estrelas e uma brisa ligeira trazia o cheiro de sal e algas. O mar batia suavemente contra o lado e tudo parecia comum, familiar. O pescador levantou-se, sentindo tonturas. Teria sonhado tudo? Teria sido apenas um pesadelo? Mas então notou que as suas canas de pescar estavam enroladas e cuidadosamente arrumadas. As suas redes também estavam recolhidas, e no porão do barco havia peixe, muito peixe, embora se lembrasse claramente de que antes do encontro com o OVNI não tinha pescado nada. E mais uma coisa, no seu pulso, onde o ser alto o tinha tocado, permanecia uma marca apenas visível. 3 linhas finas formando um triângulo. Não doíam, não faziam comichão, mas estavam lá. Uma lembrança de que o que tinha acontecido era realidade. Maurício olhou para o relógio, 4 da manhã. Então só tinham passado 3 horas desde que viu a luz vermelha. Mas parecia-lhe que tinha passado uma eternidade na nave dos extraterrestres. Ligou o motor e dirigiu-se para a costa. No caminho para casa, continuou a olhar para o céu, mas já não viu nada de incomum. Apenas estrelas, distantes e indiferentes. Em casa esperava-o a sua mulher, Ângela. Recebeu-o à porta, preocupada com o seu regresso tardio. Maurício, o que aconteceu? Tens um aspecto terrível. O pescador olhou-se no espelho do hall. Sim, realmente tinha mau aspecto. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos, as mãos tremiam.
Eu, começou, depois parou. Como contar à sua mulher o que lhe tinha acontecido? Como explicar o que ele próprio não compreendia completamente? Apenas uma noite difícil, disse finalmente. Houve tempestade. Ângela olhou pela janela para o mar calmo e franziu o sobrolho, mas não disse nada. Maurício passou os dias seguintes em confusão. As memórias do encontro com os extraterrestres eram tão vívidas, tão reais, que não conseguia acreditar que fosse um sonho. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que tinha acontecido parecia impossível. Tentou pescar, mas não conseguia concentrar-se. O mar, que outrora fora a sua casa, agora parecia estranho, cheio de segredos e perigos. Sempre que via um avião ou uma nuvem invulgar no céu, ficava imóvel, esperando ver luzes vermelhas. O conhecimento que os seres tinham posto nele desvanecia-se gradualmente como um sonho, mas as imagens principais permaneciam. Ainda via planetas mortos, ainda sentia a ligação de todos os seres vivos, ainda compreendia que perigo ameaçava a humanidade. Passou uma semana antes de Maurício se decidir a contar a alguém sobre a sua experiência. Escolheu o Padre António, o sacerdote local, com quem era amigo desde a infância. Sentaram-se na pequena igreja de São Lourenço e Maurício, lentamente, lutando para encontrar as palavras, contou a sua história. O sacerdote ouviu em silêncio, às vezes acenando, às vezes benzendo-se. Maurício, disse quando o pescador terminou, percebes como isto soa? Percebo, padre, mas é verdade. Juro por Deus, é verdade. O sacerdote permaneceu silencioso por muito tempo, pensando. Mesmo que seja verdade, disse finalmente, o que vais fazer? A quem mais vais contar? Não sei. Disseram que devia contar às pessoas, avisá-las. Avisar de quê? De que extraterrestres vão descer do céu? Maurício, as pessoas vão pensar que estás louco. Não de extraterrestres, abanou a cabeça o pescador, do que estamos a fazer ao planeta. Das guerras, da poluição, das armas nucleares. Mostraram-me para onde isto leva. O sacerdote refletiu. Muita gente fala disso, cientistas, ecologistas, pacifistas. Não precisas de extraterrestres para compreender que o mundo está em perigo. Mas as pessoas não os ouvem. Talvez se souberem que o aviso veio de lá, Maurício apontou para o teto da igreja. Ou pensarão que perdeste a razão. Estas palavras revelaram-se proféticas. Quando Maurício começou a contar a sua história a outros, amigos, vizinhos, conhecidos casuais, a reação era previsível. Alguns riram-se, outros abanaram a cabeça, outros simplesmente foram-se embora. O pior foi em casa. Ângela, ao saber das histórias do marido, enfureceu-se. Vais desonrar toda a família, gritava. As pessoas já começam a sussurrar pelas nossas costas. As crianças dos vizinhos gozam com as nossas, para com essas parvoices. Mas Maurício não conseguia parar. As visões que os seres lhe tinham mostrado atormentavam-no. Via-as todas as noites em sonhos. Planetas mortos, cidades destruídas, os últimos sobreviventes vagueando por um deserto que outrora fora um jardim florescente. Passou um mês. Maurício quase parou de ir ao mar. Demasiadas memórias, demasiadas perguntas sem respostas. Trabalhou no porto, reparando redes para outros pescadores, e todos os dias sentia olhares curiosos e zombadores sobre si. Maurício, o louco, Maurício, o astronauta. Assim o chamavam agora pelas costas. Alguns diziam-no com pena, outros com malícia, mas todos o consideravam doente. O único que o ouvia era um jovem jornalista do jornal local, Giovanni Rossi. Tinha vindo escrever um artigo sobre o pescador louco que viu um OVNI, mas gradualmente interessou-se. Maurício, disse depois de outra conversa longa, mesmo que a tua história seja verdade, as pessoas não estão prontas para a aceitar. Talvez devesses esperar, procurar provas. Que provas? Riu amargamente o pescador. Só tenho isto. Mostrou as marcas apenas visíveis no seu pulso.
Giovanni franziu o sogrolho. Isso pode ser qualquer coisa, um arranhão, uma marca de nascença. Isto não estava cá antes. Tens a certeza? Maurício quis responder, mas subitamente calou-se. Tinha a certeza? A memória é uma coisa tão estranha. Talvez essas marcas sempre tivessem estado lá e ele simplesmente não tivesse prestado atenção. As dúvidas começaram a roê-lo por dentro. Talvez realmente tivesse enlouquecido. Talvez tudo tivesse sido uma alucinação causada por cansaço, stress, demasiada solidão no mar. Mas então aconteceu algo que dissipou todas as dúvidas. Aconteceu numa noite de dezembro. Maurício estava sentado em casa, tentando ler o jornal, quando subitamente sentiu uma inquietação estranha. Algo o fez levantar-se e sair. A noite estava clara, estrelada. Maurício levantou a cabeça para o céu e ficou imóvel. Ali, sobre o mar, movia-se lentamente um objeto escuro, enorme. Não brilhava, mas era claramente visível contra as estrelas. Uma sombra oval enorme cobrindo constelações. E luzes vermelhas piscavam fracamente no seu perímetro. Maurício não estava sozinho. Os vizinhos saíram para a rua, atraídos pelo zumbido estranho que o objeto emitia. Todos olhavam para cima, apontavam com os dedos, falavam com vozes excitadas. O que é aquilo? Um avião? Demasiado grande para um avião e demasiado lento. O objeto pairou sobre o porto por vários minutos. Depois, lentamente, virou-se e desapareceu no horizonte. As luzes vermelhas apagaram-se por último, como uma despedida. No dia seguinte, toda a aldeia só falava disso. Alguém pensou que era um avião militar secreto, alguém, um balão meteorológico. Mas Maurício conhecia a verdade. Tinham voltado, e desta vez não só ele os tinha visto. Uma semana depois do avistamento massivo de OVNI, Giovanni Rossi veio inesperadamente ter com Maurício. O jornalista estava excitado e tinha nas mãos uma pasta grossa com documentos. Maurício, tens de ver isto, disse, sentando-se à mesa. Fiz uma investigação. O que aconteceu há uma semana não foi visto apenas na vossa aldeia. Espalhou sobre a mesa recortes de jornais, fotografias, cartas. Objetos semelhantes foram observados em Génova, em Turim, até em França. E não é a primeira vez. Tais casos têm acontecido por toda a Itália há vários anos. Olha aqui. Maurício percorreu os títulos com os olhos. Luzes estranhas sobre Milão. OVNI assustou habitantes de Nápoles. Polícia investiga relatos de discos voadores. E além disso, continuou Giovanni, contactei um investigador de OVNIs de Roma, Roberto Pinotti. Tem colecionado tais casos há muitos anos. Segundo os seus dados, a Itália está a experimentar uma verdadeira onda de contactos. Contactos? Pessoas afirmam ter sido abduzidas por extraterrestres, pescadores, agricultores, pessoas comuns. E as suas histórias, Maurício, são muito semelhantes à tua. O pescador pegou numa das pastas e começou a ler. As suas mãos tremiam. Nos relatórios reconhecia detalhes familiares, seres altos com grandes olhos, imagens holográficas, avisos sobre ameaça nuclear. Vês? Disse Giovanni. Não estás louco e não estás sozinho. Nessa noite, Maurício não conseguiu adormecer por muito tempo. Estava deitado na cama, pensando no que tinha lido. Então os seres não contactavam apenas a ele. Então a sua missão era mais séria do que pensara. Por volta da meia-noite, sentiu a mesma inquietação de uma semana antes. Uma força interna fê-lo levantar-se e sair de casa. O mar estava calmo, o céu limpo. Maurício caminhou pela margem, não compreendendo o que o guiava. Chegou à pequena baía onde habitualmente guardava o seu barco e parou. Diretamente sobre a água flutuava o objeto. A mesma nave oval, as mesmas luzes vermelhas no perímetro, mas desta vez estava mais perto, muito mais perto. Maurício podia distinguir detalhes do casco,
símbolos na superfície. A escotilha abriu-se e a luz branca encheu a baía. Mas desta vez Maurício não teve medo. Sentiu um convite, uma chamada. Entrou na água e nadou em direção à coluna de luz. A luz quente envolveu-o, levantou-o, levou-o para o interior da nave. Estavam à sua espera. O ser alto recebeu-o como um velho amigo. A sua voz mental soava mais quente que da primeira vez. Voltaste. Não podia não voltar, respondeu Maurício. Depois do que aprendi, duvidaste. Sim, as pessoas não acreditam. Pensam que estou louco. É natural. A mente humana protege-se de informação que destrói a imagem habitual do mundo. Mas as sementes já foram semeadas. O ser conduziu-o ao ecrã-parede. Apareceram nele imagens de pessoas, homens e mulheres de diferentes idades e nacionalidades. Olha, ouviram. Alguém leu um artigo sobre ti no jornal. Alguém ouviu a tua história de um amigo. Alguém simplesmente sentiu que o tempo tinha chegado. Maurício viu protestos contra armas nucleares, movimentos ecológicos, pessoas plantando árvores e limpando rios. As mudanças começam lentamente, continuou o ser. Uma pessoa conta a outra, essa a uma terceira, e gradualmente a ideia espalha-se como círculos na água. Mas não é suficiente, exclamou Maurício. O mundo ainda está à beira do abismo. As guerras continuam, as armas aperfeiçoam-se. Paciência. A evolução da consciência tem o seu próprio ritmo. Temos observado a vossa espécie há milhares de anos. Vimos como lentamente vos erguestes do estado animal para a inteligência. O próximo passo é da inteligência para a sabedoria. E se não chegarmos a tempo? O ser permaneceu silencioso. Então, o vosso planeta juntar-se-á àqueles mundos mortos que te mostramos. Mas acreditamos que isso não acontecerá. Há algo especial nos humanos, uma capacidade de compaixão que raramente encontramos no universo. O ecrã mostrou novas imagens, pessoas que arriscavam as suas vidas salvando estranhos, médicos tratando os pobres, professores trabalhando em bairros de lata. Vês? Há esperança, mas o tempo é limitado. As vossas tecnologias desenvolvem-se mais depressa que a sabedoria. Em breve chegará ao ponto crítico. O que posso fazer? Sou apenas um homem e um que todos consideram louco. Continua a contar. Alguns dos que te ouvirem contarão a outros, e entre eles haverá pessoas influentes, cientistas, políticos, escritores. O teu papel é ser o primeiro elo na cadeia. O ser aproximou-se e tocou novamente a sua testa. Desta vez o fluxo de informação era diferente. Não visões de mundos distantes, mas conhecimento sobre a Terra, sobre a sua história, sobre como todos os seres vivos estão ligados. Damos-te um dom, disse o ser, a capacidade de ver ligações, compreender consequências, sentir a dor do planeta. Usa-o sabiamente. Quando Maurício acordou na margem, o sol já estava a nascer sobre o horizonte. Mas desta vez algo era diferente. Via o mundo de forma nova. Cada árvore, cada pássaro, cada onda, tudo estava ligado por fios invisíveis. Sentia o pulso do planeta, ouvia a sua respiração e sentia a sua dor. Dor de rios envenenados, florestas cortadas, ar poluído, mas também sentia esperança em cada criança que olhava com espanto para uma borboleta, em cada pessoa que parava para ajudar alguém caído, em cada ato de bondade e compaixão. Maurício voltou para casa e encontrou Giovanni Rossi à sua espera com um grupo de pessoas. Entre eles havia jornalistas, cientistas, até um representante das autoridades locais. Maurício, disse Giovanni, a tua história chegou a Roma. Estas pessoas querem ouvir-te. E Maurício contou. Falou todo o dia, respondeu a perguntas, mostrou as marcas no seu pulso,
que se tinham tornado mais brilhantes após o segundo encontro. Alguns ouvintes foram-se embora abanando a cabeça, mas outros ficaram. E entre eles estava o professor Carlo Ronchi, um físico famoso da Universidade de Roma. A sua história é incrível, disse, mas alguns detalhes. Descreve tecnologias que um simples pescador não pode conhecer. E os seus avisos sobre catástrofe ecológica, nós, cientistas, apenas começamos a compreender a magnitude do problema. Conto o que vi, respondeu simplesmente Maurício. Se mesmo uma parte disto for verdade, continuou o professor, então a humanidade deve sabê-lo. Tinham passado 40 anos desde aquela noite, quando Maurizio Baiardi encontrou pela primeira vez extraterrestres. O mundo tinha mudado, mas não tão depressa como se teria desejado. A ameaça nuclear recuou com o fim da Guerra Fria, mas apareceram novos perigos, mudanças climáticas, poluição dos oceanos, extinção de espécies. A humanidade estava à beira de uma catástrofe ecológica, mas também mudou a consciência das pessoas. Os movimentos ecológicos ganharam força. A energia alternativa começou a substituir os combustíveis fósseis. As organizações internacionais trabalharam na proteção do ambiente. Maurício tornou-se famoso. Escreveram-se livros sobre ele, fizeram-se filmes, chamavam-lhe o profeta do mar, o primeiro contactado. Alguns acreditavam nele, outros consideravam-no um charlatão, mas o seu nome era conhecido em todo o mundo. Continuou a viver na sua aldeia, continuou a pescar. Mas agora não estava sozinho. Vinham ter com ele pessoas de todo o mundo, cientistas, jornalistas, simplesmente curiosos. Contava-lhes a sua história, transmitia o aviso que tinha recebido das estrelas e, às vezes, em noites claras, saía para a margem e olhava para o céu, esperando. As luzes vermelhas já não apareciam, mas Maurício sabia que observavam, esperavam, tinham esperança. O tempo é limitado. Às vezes ouvia a voz mental familiar, mas há esperança. As sementes foram semeadas. Agora tudo depende de como as nutres. Aos 80 anos, Maurício ainda saía para o mar. As suas mãos tremiam, os seus olhos viam pior, mas o espírito mantinha-se forte. Sabia que a sua missão estava quase completa. A mensagem tinha sido transmitida, o aviso dado. O futuro da humanidade agora dependia da própria humanidade. E nas profundezas do espaço, a bordo de naves invisíveis aos radares terrestres, seres altos com grandes olhos continuavam a observar e a esperar. Esperar que a humanidade fizesse a sua escolha, entre a sabedoria e a loucura, entre a vida e a morte, entre as estrelas e o abismo. Obrigado por nos ouvirem. Se gostaram desta história, subscrevam o nosso canal para não perderem as novas. Escrevam nos comentários se acreditam em OVNIs. Talvez vocês próprios tenham visto algo inexplicável.